Boa tarde, com alegria estou aqui novamente no programa Literatudo, na TV Cidade, em minha coluna Humanidade Sutil, e hoje falando de veganismo. Bem, o que é veganismo? Veganismo não é uma dieta alimentar. Veganismo é uma filosofia de vida fundamentada em razões éticas que excluem completamente a exploração animal. Por quê? Nós veganos, nós entendemos, nós consideramos que os animais são sujeitos de uma vida, que os animais não humanos são seres sencientes, eles sentem como nós, eles sofrem como nós e são, sim, sujeitos de direitos. Bem, já que veganismo não é uma dieta alimentar, será que nós podemos considerar que uma pessoa que não se alimenta de nenhum produto de origem animal, de carne, peixe, ovos e leite, essa pessoa é vegana? Não, essa pessoa não é vegana. Por quê? Justamente porque o veganismo não é uma dieta alimentar, mas inclui. Um vegano, portanto, ele não come nada, ele não se alimenta de nada de origem animal, não toma leite, não come ovos, não come animal de espécie alguma. Mas não somente isso. O veganismo propõe o quê? Propõe que os animais são, como eu disse, sujeitos de uma vida. Eles têm vontade, direitos, alegrias, tristezas, como nós. Portanto, o vegano, ele não participa de nenhuma atividade onde o animal é explorado, seja uma atividade de entretenimento, seja de uma atividade de pesquisa, como, por exemplo, os testes em animais. Nós acreditamos e pensamos e lutamos para que os animais não sejam explorados dessa forma, como no Brasil, atividades que são muito discutidas, muito apreciadas, como o rodeio. Será que se o animal tivesse o poder de fala, como nós humanos, ele iria estar lá? Se ele pudesse dizer, eu quero estar aqui ou não quero estar aqui, com toda certeza de alguém que esteve presenciando uma atividade de rodeio no ano passado, para fiscalizar tal atividade, eu posso dizer, afirmar que o animal não estaria lá. Então, é correto? É honesto? É humano considerar que o animal está neste mundo para ser explorado por nós humanos? Então, o veganismo, ele propõe justamente isso. Propõe a luta pelos direitos animais. De que forma? O que um vegano faz para mudar esse cenário de exploração? Primeiro, o vegano, ele, obviamente, ele não pode se alimentar de nada de origem animal. Ele não pode participar de nenhuma atividade de exploração animal. Ele não pode usar nada que tenha sido testado em animal. Ele não pode usar objetos de couro, de pele, enfim, de seda. Por quê? Porque ele não estaria coerente com aquilo que ele se propôs a viver. Aí as pessoas perguntam, mas não é fácil ser vegano? Não, não é fácil realmente ser vegano. Mas será que é fácil para os animais serem explorados nos laboratórios, explorados e mortos nas touradas, explorados e tendo privado a sua liberdade dentro de gaiolas, tendo a alma perdida
dentro dos zoológicos, que os zoológicos são lugares realmente que os animais perdem a alma, perdem a identidade deles. O zoológico não tem uma função de propagar a espécie, pelo contrário. O que é ensinado no zoológico para as crianças, por exemplo? Que é certo prender um animal, retirar o animal do seu habitat, onde ele vive dentro de um equilíbrio ecológico, e tirá-lo e colocá-lo dentro de jaula para ser exibido para as pessoas, para servir de fonte de renda para alguns. Então, nós veganos somos sim radicais. Eu afirmo que nós somos radicais. Por quê? Ou somos ou não somos. Uma pessoa, ela é radicalmente contra a exploração infantil, ou ela não é contra a exploração infantil. Ela vai ser contra a exploração infantil quando não é com a criança dela, com o filho dela, com o sobrinho, mas em relação aos outros ela é? Não existe isso. Então, toda defesa de algo ou de alguém é radicalismo, sim. Pode ser que tenha vegano que diga que não, mas eu acredito que sim. É uma exigência moral nossa. Ser rígido com nossas atitudes. Por quê? Porque, veja bem, nós veganos, no Brasil, nós temos que ler rótulos antes de comprar um produto. Nós fazemos o quê? Nós entramos em contato com empresas que testam em animais para solicitar que parem com os testes. Nós boicotamos marcas, produtos, locais. E nós também abdicamos muitas vezes de passeios com familiares, dependendo do passeio. Por quê? Porque pode ter algum tipo de exploração animal nesse passeio. Então é uma vida assim radical, mas diante do sofrimento animal é muito pouco isso o que nós vivemos, o que nós sofremos. Diante do sofrimento maior dos animais, realmente isso é muito pouco. Bem, em relação a ter animais domésticos ou não, um vegano pode ter animal doméstico? Um vegano pode, sim. Eu tenho muitos animais domésticos, porém, nunca, jamais um vegano pode comprar um animal. Por quê? Porque seria uma forma de exploração. Animal não é produto. Animal é um ser, é o sujeito de uma vida. Ele tem uma família, ele tem pai, tem mãe, muitas vezes irmãos. Não é certo nós comercializarmos animal de estimação. Bem, um vegano, na maioria das vezes, e que particularmente eu acho realmente o mais correto, quando ele vai adotar um animal, ele vai escolher, se ele tiver como opção a escolha, ele vai escolher o animal dito sem raça definida. Por quê? Porque esses animais são os que mais sofrem. Porque um animal dito de raça, quando ele vai para uma adoção, a chance dele encontrar um lar é muito maior que a chance de um cachorro ou um gato vira-lata, como dizem. E a prova disso é o trabalho de vários protetores que recolhem animais e estão superlotados em suas casas. A zoonose, o centro de controle de zoonose, com animais saindo por todo lado, muito, superlotado. Então, um vegano realmente é alguém que se propõe a ter consciência de que os seus atos têm que estar de acordo com a vida, o bem-estar, o abolicionismo animal. O que nós queremos? Que os animais parem de ser escravizados. O que nós queremos? Que o planeta seja, de fato, um local onde todos os seres, todas as espécies têm direito à vida e vida de qualidade. Portanto, o veganismo propõe e justamente luta para que o meio ambiente seja preservado.
Então, o vegano, ele, obviamente, ele vai lutar para que não tenhamos agrotóxicos, para que não tenhamos poluição, para que não tenhamos derrubamento de árvores, para que não tenhamos, como a Daniela Lute estava falando sobre a praia, para que não tenhamos sujeira nas praias. Nós somos os chatos, sim, mas nós somos os chatos conscientes. Então, fundamentalmente, um ambientalista tem sim que ser vegano. Nesses últimos dias, aquela ativista do Greenpeace que foi libertada, ela que lutava pelo Ártico, pelos ursos, bem, lamentavelmente, nós soubemos que ela voltou e foi comemorar em uma churrascaria. Então, nós veganos, obviamente, nós não concordamos com isso. Então, um ambientalista, um ativista ambiental, ele tem sim que ser vegano. Por quê? Porque se hoje nós estamos vivendo esse calor infernal, esse aquecimento global, isso se dá muito e muito por conta da pecuária. Então, não dá para a gente comer carne e a gente lutar para que as florestas não sejam derrubadas, mesmo porque as florestas são derrubadas justamente por conta do consumo de carne. Então, o veganismo é isso, gente. O veganismo é o radicalismo, sim, mas um radicalismo fundamentado pelo direito animal, pelo direito de todos nós de termos um planeta saudável para nós e para futuras gerações de nossa espécie e de outras espécies também. Muito bom. Especial da Daniela, que ela vai fazer uma pergunta para a Rosângela. Muito bom. Rosângela, eu particularmente penso assim, tudo que nós fomos fazer em prol do benefício da vida é muito aplausível. Embora tudo seja muito difícil, como você falou, realmente é difícil, ser diferente é difícil hoje em dia, né? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Com relação ao veganismo, nós sabemos que, como você já colocou, é abolido 100% o consumo de alimento de origem animal, certo? Nós também sabemos, inclusive você sabe disso, que a vitamina B12 é uma vitamina de origem animal, né? Alguns estudos colocam que o intestino até produziria, mas que não seria absorvido, enfim, tem uma briga muito grande em relação a isso. Mas é sabido que a origem animal nós absorvemos. Muito bem, qual é o papel do vegano? Ele cuida desse lado da vitamina B12? Todos sabem dessa necessidade ou não? Como funciona isso? Explica rapidamente pra gente. Para as pessoas que estão em casa, né? Não sai falar, vou virar de hoje para amanhã, eu me torno vegano, e daí? Explica para eles um pouquinho disso, por favor. Bem, Daniela, foi até muito importante essa questão. Eu que não sou boba nem nada, eu não quero ficar doente, eu não quero me manter doente ou, enfim. Então, eu busco ter uma alimentação equilibrada, adequada. Eu me preocupo bastante com isso. E é claro, eu me preocupo com a vitamina B12, sim. Eu suplemento a vitamina B12, ela é sintetizada em laboratório, essa vitamina é vegana, não é de origem animal. E sim, tem veganos que não tomam vitamina B12, e me parece que a gente tem uma certa reserva no organismo. Então elas acham que está tudo bem, mas daqui a alguns anos ela pode ter sim essa deficiência.
Então, eu suplemento, sim, com vitamina B12. Eu acho extremamente importante, assim como eu acho extremamente importante as pessoas se adequarem ao veganismo, como experiência, de forma gradativa. E outra coisa, para mim, não dá pra gente também só pensar nos animais e não pensar nas pessoas. Por exemplo, essa questão da saúde. Eu não quero daqui a ter 30 anos, aí eu só vou pensar nos animais, eu não vou me alimentar de forma correta, e eu só vou pensar nos animais. E depois, eu vou ficar doente, claro que vou ficar doente, assim como uma pessoa que come carne fica doente. Bem, e quem vai cuidar de mim? Então eu não sou esse tipo de pessoa, eu não gosto disso, eu não gosto dessa humanidade que odeia também a humanidade por conta do sofrimento animal. Não, somos todos irmãos, somos todos seres desse planeta e nós temos que encontrar uma maneira de vivermos harmoniosamente. Então, vitamina B12 é importante? Sim. É importante a alimentação adequada? Sim. É importante a saúde de todos nós. Mesmo porque, para nós podermos lutar pelos direitos animais, nós precisamos sim ser saudáveis psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Rosângela, você me permite ser radical aqui? Claro. Então, para você, telespectador, aceite ou não um pedido em meu nome, não estou falando o nome da Daniela está isenta, abaixo aos rodeios. Assistam coisas melhores. Abaixo aos rodeios. Assistam coisas melhores. E a tourada também na Espanha. Sem dúvida. Inclusive o estado da Catalunha já aboliu as touradas, né? Dentro da própria Espanha. E a Catalunha, inclusive, ela quer emancipação política faz tempo, né? E já fez isso, já deu um passo. E um detalhe, o meu pai é filho de espanhol. Meu pai falecido é filho de espanhol mesmo, tá? Meu pai nunca concordou com a tourada, em casa ninguém concorda com a tourada, não somos adeptos disso, somos radicalmente contra a tourada. E o rodeio, pelo amor de Deus, né? Eu sou tataraneto de espanhol, acho que isso que é o que tem de ruim em mim. Mas é brincadeira, o espanhol também é bom, só que tem essa prática infeliz da tourada ainda, né? Então, abaixo os rodeios, Vossas Excelências, se preferirem assim ser tratadas, e se merecerem assim ser tratadas, não tragam de volta o rodeio a Taubaté. Você, vereador, que está assistindo o programa, que assistirá depois, ou que alguém irá falar para vocês depois que foi dito nesse programa, não aceite essa ideia, não traga leis absurdas de voltar a ter animais em espetáculos, entre aspas, em Taubaté. Bandeira vermelha contra o rodeio e vamos contra, pode ter certeza. Sem dúvida. Então, vocês, vereadores, tenham sensibilidade, se coloquem no lugar dos animais, vejam realmente que isso é um absurdo, que existem atrações muito mais inteligentes, humanas, decentes, interessantes em todos os sentidos para fazer do que isso. Agora vamos terminar o programa. Rosângela, muito obrigado pela sua coluna, quero que você fique com a gente aqui, para você terminar o programa ouvindo Mariana Pires de Oliveira.